Shakespeare disse uma vez o seguinte: dê a todas as pessoas os seus ouvidos, mas a poucas a sua voz. Nesse vídeo aqui eu quero falar rapidamente com você sobre escuta atenta e estruturada. É a arte de ouvir e de escutar. Ouvir e escutar parece muito próximo, não é? Parece uma palavra ligada à outra, mas não é não. Ouvir é só o ato da audição mesmo, mas escutar tem a ver com ouvir com atenção. Fica ligado aqui no vídeo que eu vou falar com você sobre isso para você maximizar suas vendas amanhã. Bom, uma coisa importante que a gente tem que pensar aqui é sobre a escuta atenta. Esse é o primeiro fato. Depois eu falo para você sobre a escuta estruturada. Quando a gente desenvolve uma escuta atenta, significa dizer que a gente está simplesmente ouvindo o cidadão. A gente está conectado ao cliente e a gente está ouvindo o que ele está dizendo. Eu posso testar isso numa regra que eu costumo dizer de 80-20. O que é essa regra 80-20? Você fica 80% ouvindo a pessoa e 20% do tempo da conversa você interage. Isso é importante numa escuta atenta. Outra coisa são comportamentos que você demonstra na hora que você está tendo uma escuta atenta, porque escuta atenta é uma habilidade, você pode desenvolver. Inclusive assistindo esse vídeo aqui pode chamar a atenção e você se ligar nesse movimento e começar a trabalhar isso. Uma forma de eu demonstrar que eu estou atentamente ligado àquela conversa é olhar nos olhos. Fazer palavras de conexão, sei, estou entendendo o que você está me dizendo, me fala um pouco mais sobre isso. Outra forma é eu pegar um comportamento, falar só um minutinho, eu vou desligar meu celular, vou colocar ele sobre a mesa e eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Então isso para um vendedor de alta performance é extremamente importante. Você quer ter uma escuta atenta, você tenha comportamentos que demonstrem diante do teu cliente que você está desenvolvendo essa escuta atenta para ficar ligado no que ele está falando. Bom, outra coisa importante aqui é a escuta estruturada. Se a escuta estruturada, ela tem uma estrutura. Então eu tenho que encorajar o meu cliente a falar, eu tenho que refletir sobre o que ele disse, eu tenho que classificar o que ele está me falando e eu preciso refletir sobre o que ele me contou. Esses 4 pontos são essenciais numa escuta estruturada. Outra coisa importante numa escuta estruturada é a empatia. Mas a empatia não é na ideia de refletir no outro a minha visão de mundo, entendeu? Mas sim ver o mundo, entender o mundo como ele vê. É o que os americanos chamam de calçar o sapato do outro, tá certo? Então, quando você vai trabalhar com o cliente, você tem que ter essa empatia na hora da conversa. Sabe por que isso? A gente foi educado de uma forma, o nosso modelo mental trabalha de uma forma que faz com que, no momento que a gente está escutando e entendendo o que o cliente está falando, a gente tem por vício ou por default, já ir tomando decisões, já ir, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, esse cliente não sabe o que está falando, esse cara não conhece o produto, esse cara não conhece o serviço, esse cara não conhece o mercado. A gente vai trazendo aquela carga que a gente tem a respeito do que a gente conhece e vai colocando isso enquanto o cliente está falando. Você quer melhorar em performance? Não faça isso, mude teu foco. Isso não é legal. Se você está conectando com o teu cliente e pensando em você tomando as decisões, não faz o menor sentido quando a gente fala de escuta atenta e escuta estruturada. Eu quero contar aqui rapidamente para você sobre esses 4 pontos para você ficar atento e utilizar isso aí para maximizar suas vendas, fechado? Então ponto 1, encoraja o outro a falar. Como é que você encoraja uma pessoa a falar? Primeiro é demonstrando atenção, a outra é fazendo perguntas que faz sentido para ele ali na hora da conversa. E aí eu vou encorajando ele a falar e me contar mais. Quer ver um exemplo? O cliente está me contando a respeito de uma necessidade ou de um desafio que ele tem como comprador, por exemplo, me conta um pouco mais sobre isso aí. Se a gente tivesse uma solução a respeito disso, ou a respeito desse problema que você tem, seria bom para você? Então eu vou trabalhando algumas perguntas para encorajar o outro a falar. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto é classifica o que foi dito. Então, deixa eu ir entendendo aqui, compreendendo o que esse cliente está me falando, o que essa pessoa está me contando, e eu vou então classificando para mim. Cuidado, porque não estou falando daquele momento nosso de default, tomando decisões da conversa, mas vou classificando essas ideias comigo e nada impede de você também falar isso com o cliente para poder trazer uma compreensão melhor. Bom, 3, sintetize o que está sendo dito. Agora, cuidado, você tem que entender ou saber o momento exato que você pode, naquela conversa com o cliente, lembra dos 20%, é trazer essa sintetizada da conversa. E nada impede de você perguntar isso para o cliente. Me diz uma coisa, só me resume um pouco isso que você está me contando.
para que isso aí faça mais sentido para mim. Bom, e agora, ó, quarto, para fechar, hein? Reflita sobre o que foi dito. Esse é um momento muito importante, você pode compartilhar esse momento com o cliente, trazendo pequenos resumos e compartilhando com ele esses entendimentos da conversa. E olha que legal, nessa escuta estruturada eu te dei 4 pontos que são super importantes na hora de você trabalhar com o cliente. Agora detalhe, obviamente você está numa conversa, você pode ir estruturando isso aí da forma que faz sentido para você. Nada impede de você navegar nesses 4 pontos para poder trabalhar com o cliente. Fechado? Então, ó, só para relembrar, os 4 pontos são: primeiro ponto, encorajo o que o cliente tem a me falar. Segundo ponto é classificar o que está sendo dito. Terceiro ponto é fazer uma síntese. E depois, para fechar, eu vou refletir com o cliente sobre tudo que a gente conversou. Isso vai potencializar, vai trazer uma consistência da conversa, uma estrutura da conversa. Você vai ficar muito mais atento e, ó, dica importante aqui: vendedor que fala demais vende menos. O importante é ouvir atentamente e ter uma escuta atenta e estruturada diante do seu cliente para compreender a necessidade dele e entregar para ele uma solução que faça sentido. Isso vai manter você atendendo esse cliente um tempão. Legal? Hashtag fica a dica, compartilhe o vídeo aí, segue nas redes sociais. Um grande abraço e sucesso para você!